Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de julho de 2025. São 9 horas da manhã. Donald Trump não está nem aí para Jair Bolsonaro. Pesquisa que fizemos aqui no blog da Cidadania mostra a verdadeira razão de toda essa fúria de Donald Trump. Ele está desesperado, porque existe uma possibilidade mais do que concreta de ele sofrer impeachment no ano que vem, ou no máximo em 2027. Ele não terminar o mandato dele, e isso significa, sabe o que para Donald Trump? Cadeia, porque há muita coisa que ele está fazendo que está sendo questionada judicialmente. Então você vai entender como funciona o sistema político norte-americano e as sondagens, as pesquisas e as projeções que apontam uma possibilidade gigante de Donald Trump sofrer impeachment. Enquanto o Bolsonaro afunda aqui, o Donald Trump começa a afundar lá nos Estados Unidos, porque a sociedade norte-americana já não se conforma com o fato de que o Brasil conseguiu fazer o que os Estados Unidos não conseguiram, apesar de sua Constituição centenária, bicentenária nos Estados Unidos, eles não conseguiram fazer com que as leis deles fossem efetivas para impedir um criminoso de chegar à presidência da República. Enquanto isso, os Estados Unidos estão vendo a população empobrecer, os preços explodirem e criar uma situação de pânico na maior nação do mundo, na maior democracia do mundo, ou caminhando para ser uma ex-democracia em termos de riqueza, inclusive a maior potência econômica, a maior potência tecnológica e até aqui a maior potência cultural, porque o Donald Trump está atacando até a máquina cultural dos Estados Unidos, que é o seu cinema, que é Hollywood, são as artes, as ciências, tudo que faz dos Estados Unidos o que eles são no que há de bom, fora o que há de ruim, está sendo atacado pelo Donald Trump e ele está tentando distrair o seu eleitorado, radicalizar, criar inimigos para jogar o seu eleitorado contra alguém, contra o inimigo comum, porque ele já está sendo questionado até pelos seus eleitores, sobretudo no caso de pedofilia, que envolve o caso Epstein, que é um aliado do Trump que com ele compartilhava uma ofensiva sobre garotas, adolescentes, uma coisa horrorosa, e isso está acabando com o Donald Trump, isso e também a economia, vários fatores estão acabando com o Donald Trump. Mas a grande notícia é que pesquisas apontam que ele vai perder a maioria na Câmara e no Senado. Ele caminha celeremente para perder a maioria na Câmara e no Senado. Vamos assistir. E a grande questão agora é o seguinte: como eles estão surpresos com tudo isso, eles também estão desesperados. Agora resta eles saber se eles vão querer dobrar a aposta, botar o povo brasileiro para pagar essa conta das pataquadas deles, né, das atitudes antidemocráticas, ou se eles vão ter ciência e humildade para voltar atrás. Porque a gente está falando de uma quadrilha, né, de uma organização criminosa. Essa galera só respeita o que ele teme. Se você não tiver um poder, se você não tiver uma força maior, eles vão ficar brincando com você de dobrar a sua aposta. A gente já viu isso daí. Eu não preciso ser mais específico do que eu estou sendo, né? Então, que Deus ilumine a cabeça dessas pessoas, porque o destino é um só. Cedo ou tarde, a casa deles vai cair. Lula vai sair do poder, Alexandre de Moraes também. Eu tenho fé em Deus de que a gente está cada vez mais próximo disso daí. Olá pessoal, eu sou Jean Mendes da TV Estadão e hoje vamos falar sobre o que são as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos
e a sua importância no atual cenário político no país. Pode parecer meio estranho para nós brasileiros que existam eleições no meio de um mandato presidencial, mas isso acontece nos Estados Unidos e funciona da seguinte forma. O mandato dos deputados dura apenas 2 anos e não existe uma limitação da quantidade de vezes que um deputado pode se reeleger. Essas midterms, como são conhecidas, têm caráter plebiscitário. The same thing that lost Democrats the 2024 election could be their ticket back to a wave win in 2026. For years, Democrats had 2 key messages before an election: vote for us and vote. Don't boo, vote. You have to vote. We need to get out every vote. We just have to vote. Vote. On its own, that might not sound super weird, right? Of course politicians want people to vote and participate in democracy, blah, blah, blah. But it spoke to something very real about Democrats from the 2000s through the 2010s. Their political success was tied to more people voting. We saw that throughout Barack Obama's presidency. Obama easily won in 2008 and 2012 when voter turnout was high, but Republicans cleaned up in the 2010 and 2014 midterms and won most special elections. They flipped deep blue districts in New York City and Hawaii. They won the governorships of super liberal states like Massachusetts and Maryland. They made massive inroads in state legislatures. And no, Republicans did not bat 1,000. Democrats won some big races too, but the pattern was super clear. 2008, presidential cycle, high turnout. Democrats won the popular vote, gained seats in the House, and gained seats in the Senate. 2010, midterm cycle, much lower turnout. Republicans gained seats in the House and gained seats in the Senate. 2012, presidential cycle, high turnout. Democrats won the popular vote, gained seats in the House, and gained seats in the Senate. 2014, midterm cycle, much lower turnout. Republicans gained seats in the House and gained seats in the Senate. 2016, presidential cycle, high turnout. Democrats won the popular vote and gained seats in the House and gained seats in the Senate. You get it. In 2012, the Mitt Romney campaign was super confident that Minha amiga, meu amigo, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. É isso aí, minha amiga, meu amigo. O que vai mudar o quadro nos Estados Unidos são as midterms, as eleições de meio de mandato. Veja bem, as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos são as eleições gerais realizadas perto da metade do mandato presidencial de 4 anos, no dia da eleição, na terça-feira, após a primeira segunda-feira de novembro. Os cargos federais que são disputados durante as eleições de meio de mandato incluem todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e 33 ou 34 das 100 cadeiras do Senado dos Estados Unidos. E aí nós vamos ver aqui a comparação da composição do Congresso sobre o Biden e o Trump. Na verdade, o que interessa para nós é isso aqui. Em 2025, os democratas ficaram com 209 cadeiras e 218 com os republicanos e 8 indefinidos, mas a vantagem dos democratas se estende também entre os 8 definidos, e mesmo que os democratas conquistassem todos os indefinidos, eles não chegariam, os republicanos ainda ganhariam por um voto. No Senado é a mesma coisa, é pior talvez a situação, né? 45 democratas, 53 republicanos e só 2 independentes. A força deles é maior no Senado. Mas é aí que a coisa começa a mudar, porque há uma insatisfação muito grande com o Donald Trump nos Estados Unidos. As tarifas do Trump são desaprovadas por 60% dos americanos, diz a pesquisa. Sabe por quê? Por isso aqui, olha. Siderúrgica dos Estados Unidos aproveitam tarifas de Trump e sobem o preço do aço e do alumínio. Então, com isso, minha amiga, meu amigo, os preços sobem em toda a economia. Os produtores locais querem ganhar mais, é o capitalismo, né? Viva com ele. Pois bem, novas pesquisas mostram que as chances dos republicanos vencerem os democratas nas eleições de meio de mandato de 2026 aumentaram muito. Veja só isso aqui, pesquisa da Newsweek, pesquisa noticiada pela Newsweek,
24 de junho de 2025, eu só peguei pesquisas recentes. Mostra o seguinte, que a votação do Trump é muito menor, as intenções de voto no Trump são muito menores que as dos democratas. 52% dos entrevistados disseram que planejavam votar em um republicano, enquanto 44% disseram que planejavam votar em democrata. Isso representou uma mudança em relação a maio. Os democratas tinham uma vantagem de 48% e planejavam apoiar os democratas, enquanto 45% se inclinavam pelos republicanos. Em abril, a pesquisa mostrou que os democratas estavam 5 pontos à frente, 50 a 45. Agora, uma pesquisa recente da YouGov e da The Economist, por exemplo, mostrou que os democratas subiram 3 pontos percentuais, com 39% de apoio contra 36% de inclinação para os democratas. A pesquisa entrevistou 1.610 adultos entre 30 de maio e 2 de junho. O modelo de célula genérico dá a democratas grande chance de retomar a Câmara também. Alguns fatores básicos, as pesquisas eleitorais genéricas da Câmara e o número de cadeiras que o Patrício está defendendo fazem um bom trabalho. Esse modelo sugere que os democratas são favoritos para ganhar a maioria na Câmara. São vários sites dos Estados Unidos que eu peguei aqui para ver como anda a coisa, só dados recentes, publicados em 24 de abril de 2025. Aqui você tem uma matéria de 19 de julho, se as eleições de meio de mandato para a Câmara fossem hoje, em qual candidato você votaria? 51,3% votariam nos democratas e 42,7% votariam nos republicanos. E já no Trump, a desaprovação dele muito maior, 55% desaprovam e 44% aprovam. É uma pesquisa Atlas, a mesma que faz pesquisa aqui no Brasil. Índice de aprovação do Silver Bullet para o presidente Trump mostra que 43,5% dos americanos aprovam o trabalho que ele vem fazendo e 53,8% desaprovam. Isso representa um índice de aprovação líquido de menos 10,3%. Nessa pesquisa aqui. Aí você tem outra pesquisa da Newsweek, noticiada pela Newsweek, também desaprovação de Trump, pela pesquisa Civics. Dos 50 estados amostrados, 21 estados pesquisados mostram índices gerais de aprovação líquida a Trump, positiva, e 29 mostram a reprovação ao Trump. E aí você tem também uma outra pesquisa, aprovação de Trump sobre imigração cai para o nível mais baixo de seu mandato, pesquisa Ipsos. Aprovação de Trump cai para 41%, e enquanto a reprovação a aprovação era de 43% em junho. Então houve uma grande queda aí. Depois você tem a chance de os democratas retomarem o Senado, que é real. E esse é o X da questão, porque na Câmara já está meio precificado que os democratas vão ganhar. Porque aqui na Câmara é preciso mudar pouca coisa. Veja bem, os Estados no Congresso, na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, eles precisam conseguir apenas 5, 6 votos a mais para desequilibrar essa questão. Se eles conseguirem, na verdade, 6 votos, eles vão para 215, os republicanos ficam com 212, não é? E aí os 8 podem continuar indefinidos, mas indefinido é indefinido.
E aí, quando os indefinidos têm mais tendência a votar no partido que venceu a eleição, que é o partido majoritário. Então aqui é muito mais fácil de conseguir. Você veja, 6 votos, se eles virarem, com esse nível de reprovação que está subindo muito forte do Trump e as projeções dando uma virada, né? Você viu aqui, nesse post do X, os candidatos democratas estão com pesquisa Atlas recentíssima, de 19 de julho aqui, tá? Se as eleições de meio de mandato para a Câmara fossem hoje, os democratas venceriam por 51 a 42, quer dizer, com essa força, 51 a 42, é só você fazer as contas aqui na Câmara dos Deputados. Você tem 209 com mais 218, 327, 427, 435. 435, se eles ficarem com mais de 50, então aí você vê que com 51% você vê que vai ser muito fácil de reverter a situação no Congresso americano. O mapa mostra índice de aprovação de Donald Trump em todos os estados em 4 de julho, nessa pesquisa Civics, né? Depois você tem aí essa da imigração, que cai ao nível mais baixo. Os democratas têm uma chance real de recuperar o mandato. Grande parte da cobertura inicial das eleições de meio de mandato 2026, isso aqui esse material é de, qual é a data aqui? Aqui não está dizendo a data, mas eu peguei só, olha, aqui é projeção para 2026, é recente, mas não tem a data aqui, eu não estou achando a data, mas tudo bem, vamos lá. Grande parte da cobertura inicial das eleições de meio de mandato de 2026 naturalmente se concentra na disputa pelo controle da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Afinal, a atual maioria republicana naquela casa é muito frágil e, historicamente, o partido presidente quase sempre perde cadeiras na Câmara em eleições de meio de mandato. Então, quer dizer, isso aí já está meio precificado. Desmantelar a tríade republicana que está trabalhando para implementar a agenda de Trump é uma meta realista e importante para os democratas, que conquistaram 41 cadeiras líquidas e conquistaram a Câmara nas eleições de meio de mandato de 2018, após a primeira eleição de Trump. Se os republicanos perderem a Câmara em 2026, não poderão promulgar projetos de lei grandes e belos. Então aí eles vão ficar, o Donald Trump vai perder praticamente todo esse poder discricionário de fazer loucura atrás de loucura, perdendo a Câmara. Agora, se ele perder o Senado, a coisa é muito diferente. Veja bem, as 5 cadeiras do Senado com maior probabilidade de serem convertidas, pesquisa agora dia 19, o senador Tom Tillis causou alvoroço antes da aprovação do grande e lindo projeto de lei do presidente Trump ao anunciar que não buscaria um terceiro mandato. Então aqui você tem esses desastres eleitorais acontecendo. Mas o pior de todos é esse aqui. As campanhas por impeachment nos Estados Unidos chegaram ao Congresso. Desde a sua segunda posse, o Trump realizou um ataque ao Estado de Direito. Isso aqui está tudo traduzido, tá? É um site para você votar pelo impeachment do Trump. Impeach Trump again. Desde a sua segunda posse, Trump realizou um ataque ao Estado de Direito, aos freios e contrapesos de poder. Né? Eu só vou mostrar para você aqui que isso é deles lá, Defend Democracy. Né? Aí eu traduzo aqui para você ficar mais fácil. E Donald Trump está desqualificado para a presidência e agora ele está cometendo múltiplos abusos de poder. Basicamente é o que a gente já sabe. Mais de 250 mil americanos pedem ao Congresso que inicie o processo de impeachment contra Trump. O Trump emitiu um alerta após a votação do impeachment ser cancelada abruptamente.
porque, na verdade, eles estão... o senador que começou com essa história, ele tentou... ele suspendeu o pedido de impeachment para conseguir mais votos, mas o Trump mandou os caras ficarem alerta e tal, mas hoje não passa. Hoje não passa nada de impeachment, porque o Trump ele tem maioria nas duas casas. Mas a possibilidade dele perder é enorme. E essas pesquisas e a popularidade dele em queda apontam para o seguinte: se o Trump perder essa maioria nas duas casas, se ele perder só na Câmara, ele simplesmente vai perder poder e não vai poder fazer tudo o que ele tem feito. A Câmara vai poder bloquear, vai poder atrapalhar a vida dele, mesmo que o Senado fique ao lado dele, mas ele já não vai ter mais tanta facilidade para governar e fazer loucura. Mas se ele perder o Senado, já era. Agora, dificilmente os analistas dizem que ele vai se reeleger, mas ele aceitará a derrota eleitoral. Um cientista político, Adam Przeworski, acredita que se o Trump perder, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez em 2020, quando ele, em 6 de janeiro de 2020, quando ele tentou dar um golpe, e ele não vai aceitar. Isso se ele estiver solto, não é? Porque, na verdade, se ele sofrer impeachment, é impeachment e cadeia em seguida. E outro caso que está abalando muito o Trump é o caso Epstein, que é o escândalo de pedofilia. Se no Brasil o nome Trump apareceu associado ao tarifaço e à rusga com o STF, na semana passada nos Estados Unidos ele surgiu nas capas dos maiores jornais do país ao lado de Jeffrey Epstein, um pedófilo que morreu de forma misteriosa na cadeia durante o primeiro governo Trump. Em seu podcast, o jornalista Ezra Klein entrevistou o repórter Will Sommer, do Washington Post, para discutir um aspecto dessa história que envolve religião e teorias conspiratórias. No início do governo Trump, surgiu e se popularizou o QAnon, um movimento político da extrema-direita centrado em teorias conspiratórias. Parte da base de apoiadores do Trump, o grupo defende a existência de um Estado profundo formado por bilionários, políticos e celebridades que controlariam a sociedade com seu dinheiro e influência. Essa mitologia ecoou em grupos cristãos a retratar a organização secreta como uma rede de tráfico de crianças. Segundo Sommer, os menores seriam explorados sexualmente por homens poderosos e usados em rituais satânicos. Para Klein e Sommer, o trumpismo, especialmente figuras como o diretor do FBI, Kash Patel, e a procuradora-geral Pam Bondi, surfaram nessa teoria conspiratória que liga bilionários à promoção de valores sexuais decadentes, e esse escândalo aí está pegando o Trump de jeito. Aqui você vê o Epstein já no fim da vida dele, ele foi preso. Daí não se sabe se ele se matou, se mataram ele, mas é algo que está afetando muito o Trump. A Casa Branca censurou inclusive o Wall Street Journal por matéria que expõe a amizade de Trump e Epstein. O jornalista do veículo foi barrado da coletiva de imprensa que abordava a viagem do presidente dos Estados Unidos à Escócia. Você tem também o fato de que o PIX assusta muito o Trump, porque o Nobel de Economia diz que o PIX pode ser o dinheiro do futuro do mundo, não é? Ou seja, tchau dólar. O Brasil, por outro lado, tomou uma atitude inédita em 23 anos para estreitar relações com a China. O Ministério da Fazenda estuda ferramentas para diminuir o impacto negativo do tarifaço do Trump, e aí é o que o Lula falou, vai procurar outros mercados, e o que ele pode fazer é sanções econômicas, mas os Estados Unidos, ainda que ele pense que são, não são mais, porque hoje a China é um contrapeso de muita importância no mundo.
E agora, minha amiga, meu amigo, então, entidades planejam um ato na São Francisco, em São Paulo, para o qual eu quero convidar todo mundo. Eu vou estar lá, o professor Pedro Serrano, na live que fizemos com ele aqui no domingo, falou desse ato, e é muito importante, quem for de São Paulo, vá ao Largo São Francisco no dia 25, e informe-se aí, eu vou dar informações sobre esse ato aqui no canal. Por fim, um fato aqui, os imigrantes presos, forçados a comer de joelhos, igual cães, estão chocando a sociedade americana, e com isso, minha amiga, meu amigo, nós vamos aí ter a esperança de a humanidade se livrar desse sujeito em breve. Então é isso, eu quero agradecer a atenção e deixar meu abraço para todo mundo.